Olá, seja bem-vindo a mais um Academia. Aqui a sua pesquisa é o destaque. E hoje vamos falar sobre os incentivos fiscais para a inovação tecnológica. A dissertação é do mestre em Direito, Horácio Vale. Incentivos fiscais para o fomento da inovação tecnológica. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade da Universidade Católica de Brasília, para obtenção do título de mestre em Direito. Orientadora, professora doutora Lisiane Angelotti Meira. E para o debate que acontece no segundo bloco do programa, recebemos o doutor em Direito pela Universidade Metodista do Texas, nos Estados Unidos, Marco Aurélio Valadão, e a mestre em Administração Pública pela Universidade de Brasília, Caroline Memória. Obrigada, Caroline, pela sua presença. Eu sou grata ao programa. Obrigada. Obrigada também, Marco. Obrigado pelo convite, Mariana. É sempre bom estar aqui no programa Academia. Prazer. Bom, então agora vamos entender melhor a pesquisa. Confira aí um rápido resumo da dissertação. A dissertação demonstra a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento de uma nação. O uso extrafiscal dos tributos dentro dos parâmetros da Constituição Federal pode servir de alavanca para potencializar a indústria da inovação tecnológica em benefício da sociedade brasileira. Horácio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite feito pela TV Justiça, também agradeço aos convidados, debatedores, ao telespectador da TV Justiça e também a você, que vai fazer a mediação aí da nossa conversa de hoje. Vamos começar então esse programa, Horácio. Vamos. Esse tema a gente ainda não teve aqui no programa, sobre incentivos fiscais no que diz respeito à inovação tecnológica. Por que a necessidade de estudar um tema tão moderno como esse, né, no direito? Esse tema me surgiu quando o Supremo Tribunal Federal estava em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510 da relatoria do então ministro Carlos Aires, e ele estava apreciando, o tribunal estava apreciando a constitucionalidade de um dispositivo da Lei de Biossegurança, que estava sendo discutido à época no Supremo, sobre a possibilidade de pesquisas com células tronco embrionárias. E o voto condutor da decisão, proferida pelo relator, levou em conta um depoimento de uma geneticista de São Paulo, de um depoimento que ela viveu na pele atendendo uma cliente dela, uma criança, e essa criança tinha problemas de locomoção. E um belo dia, a criança perguntou para a médica: doutora, por que a senhora não faz como a minha mãe faz com as minhas bonecas? Abre um buraco nas minhas costas e coloque uma pilha para eu voltar a andar. Daí, desse julgamento, que declarou a constitucionalidade da utilização de células tronco embrionárias para pesquisas, eu me interessei pelo tema e fui pesquisar a questão da inovação tecnológica, né? Como é que essa questão da inovação tecnológica era tratada pelo Estado. E descobri que era bem mais ampla a possibilidade de utilização do que eu imaginava. Por quê? Porque envolvia questões ligadas ao direito ambiental, as questões ligadas ao meio ambiente, a inovação tecnológica também utilizada como política nacional da educação, política nacional dos resíduos sólidos, política nacional dos recursos hídricos, até o próprio Código Florestal existem previsões para a utilização de incentivos para que soluções que atormentam a vida das pessoas e da sociedade pudessem, então, ser utilizadas de uma maneira mais efetiva. Até porque a inovação tecnológica demonstra o grau de desenvolvimento de um país, né? Fora o fato de que existem outros tipos de retorno para a nação que investe em inovação tecnológica. E como é que está o cenário do Brasil hoje, quando a gente fala de incentivo fiscal para essa área tecnológica? A visão que eu faço do sistema é que existem incentivos, certo? Mas eles precisam ser, além de ampliados, eles necessitam ser divulgados. Por quê? Porque a maioria das empresas, elas não têm sequer conhecimento dos incentivos que são criados pela lei. Para a gente ter uma ideia da situação que ocorre, o Pintec, que é uma estatística que é feita pelo IBGE, no ano de 2005, fez um levantamento das empresas que se utilizaram dos incentivos fiscais criados pela Lei 11.196, que é a chamada Lei do Bem, que cria incentivos para a inovação tecnológica. E em dois segmentos da economia, que era da siderúrgica e da indústria de software, apenas uma empresa em cada
segmento desses é que participou efetivamente do programa instituído pela Lei do Bem. Percentual muito baixo, muito né? baixo, porque a capacidade, a quantidade de empresas que, porventura, pudessem utilizar daquele incentivo não estava devidamente representada ali pelas empresas que aderiram ao programa. Sequer sabiam, né? Eles do sequer benefício. sabiam. E, às vezes, essa questão da inovação tecnológica, ela é muito importante para a sociedade, porque ela vem resolver problemas da sociedade. O ser humano, segundo Karl Popper, que é um filósofo, ele diz o seguinte, que a vida do ser humano pode ser resumida à resolução de problemas. Então, a inovação tecnológica, ela sempre vai estar acompanhando o desenvolvimento social, resolvendo problemas, extirpando malefícios que afligem a todos nós, né? Daí a importância do tema inovação tecnológica. Perfeito. E a metodologia, Horácio, como é que foi? Foi mais bibliográfica? Teve caso concreto a se analisar? Eu utilizei a bibliografia, né, direito tributário também de inovação tecnológica, e também fiz pesquisas com relação ao entendimento do Tribunal de Contas da União, que é o órgão federal que fiscaliza, em decorrência do artigo 70 da Constituição Federal, a aplicação, o uso do dinheiro público. Por quê? Porque incentivo fiscal é uma parcela da receita tributária que o Estado abre mão para induzir um comportamento econômico em determinado sentido. Que, ao contrário, dentro da desoneração tributária, nós temos o chamado incentivo fiscal e o benefício fiscal. Tem uma diferença. Tem uma diferença. O benefício fiscal, ele é utilizado mais como um alívio tributário. Por exemplo, a pessoa tem que comprar o seu remédio. Então, o Estado ele cria um benefício para desonerar a aquisição daquele remédio. Isso é benefício fiscal. O incentivo fiscal ele tem mais um sentido ativo. Quando o Estado ele estabelece um incentivo fiscal é porque ele quer que os destinatários daquela norma sigam um determinado comportamento, influindo aí através da utilização extrafiscal do tributo para que as pessoas atinjam uma finalidade. Perfeito. Você comentou também de bibliografia, Horácio, e indicou alguns livros para a gente. Sim. Vamos mostrar então, pessoal de casa, quais são essas indicações. Limitações constitucionais ao poder de tributar, de Aliomar Baleeiro, editora Forense. Por que as nações fracassam? Obra conjunta de 2 autores, editora Elsevier. Regime jurídico dos incentivos fiscais, de Marcos André Vinhas Catão, editora Renovar. Desses livros aqui, algum merece destaque, Horácio? Sim, 2 livros que eu utilizei na minha dissertação merecem destaque pela razão da sua importância, né? O primeiro é o livro do ministro Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. A obra é tão importante que, com o Poder Constituinte de 88, ele criou uma seção dentro do Sistema Tributário Nacional e essa seção leva o título da sua obra. Então, só por esse fato já dispensa maiores comentários com relação à obra, mas ela vem se aprofundar nas limitações constitucionais ao poder de tributar, que são as barreiras que a Constituição cria para impedir o Estado de tributar determinadas atividades econômicas. E o outro tem um título bem sugestivo, Por que as nações fracassam, Por né? que as nações fracassam? São 2 economistas norte-americanos e eles fizeram um estudo sobre as sociedades que se desenvolvem e as sociedades que não se desenvolvem no cenário mundial. E eles chegaram à conclusão que as sociedades que se desenvolvem dentro do cenário social são as sociedades chamadas inclusivas. São aquelas sociedades em que há educação adequada, saúde, segurança, inovação tecnológica, investimento em inovação tecnológica. Então, um conjunto de fatores que vai levar essa sociedade a prosperar socialmente. Ao contrário dos países que não investem em inovação tecnológica, que são países que ficam parados no tempo e no espaço. Horácio, então, depois dessa explicação, fica à vontade para concluir a sua dissertação aqui para a gente. Tá, joia. Bom, os incentivos fiscais para a inovação tecnológica é uma ferramenta que o Estado tem para alavancar o progresso tecnológico de um país. Quando o Estado ele cria um incentivo tecnológico, ele vai estar afetando áreas sensíveis do ordenamento jurídico. Por quê? Porque ele vai estar atingindo o princípio da igualdade tributária,
porque ele vai estar deixando de tributar determinado segmento da economia e, em razão disso, ele pode estar violando também o princípio da capacidade contributiva, porque, às vezes, ele vai estar desonerando uma indústria que, em tese, tem condições de fazer o pagamento do tributo. E também vai estar afeto à questão da federação. Por quê? Porque no âmbito dos estados e dos municípios, com essa concessão de incentivos fiscais, pode-se criar uma situação que é repelida pela Constituição Federal, que é a chamada guerra fiscal, que é quando o estado cria, ou o município também, cria um incentivo tributário para atrair aquela atividade econômica, e no caso tecnológica, para o seu território, e com isso acabando por violar a Constituição Federal. No caso mais corriqueiro que ocorre a guerra fiscal, é com o chamado ICMS. Qual é o problema do ICMS? É porque a Constituição Federal estabelece que a decisão sobre a criação de incentivos relativos ao ICMS tem que ser através de uma deliberação de todos os estados, do Distrito Federal e da União. Qual é o grande problema? A Lei 24 de 75, a Lei Complementar 24 de 75, estabelece que essa deliberação, feita pelos estados, pelo Distrito Federal e pela União, ela é feita num órgão colegiado chamado CONFAS, só que essa decisão ela tem que ser unânime. Então, essa questão da concessão de incentivos fiscais, ela acaba, se não tiver uma revisão dessa norma no que atine ao ICMS, ela vai acabar criando um efeito colateral, que é a guerra fiscal, o que não é recomendável numa federação. Por quê? Porque a guerra fiscal ela pode gerar, e geralmente gera, insegurança jurídica e injustiça social, justamente o que se quer evitar com a concessão de incentivos fiscais. Tá certo, Horácio, a gente faz agora uma rápida pausa. Obrigada pelas explicações. No próximo bloco tem debate no Academia, não saia daí. O Academia está de volta. Hoje estamos falando sobre os incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Agora, no segundo bloco, a gente começa o debate com o doutor em Direito Marco Aurélio Valadão e a mestre em Administração Pública, Caroline Memória. Caroline, sua pergunta, por favor. Primeiro, cumprimentar o doutor Horácio pela dissertação, pelo tema escolhido. É muito interessante o viés escolhido por ele, que foi dar a conotação jurídica para o estudo dos incentivos fiscais para a inovação tecnológica. É um tema, o viés bem diferente do que normalmente tem sido estudado quando se estuda o tema incentivos fiscais para a inovação tecnológica. A minha pergunta sobre a leitura da sua dissertação é quando o senhor menciona sobre ineficácia dos incentivos fiscais. O que o senhor quis dizer realmente assim, em relação ao Brasil, essa ineficácia, como se dá essa ineficácia dos incentivos fiscais para a inovação? Em 2006, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria operacional em uma instituição de ciência e tecnologia no sul do país e apontou uma série de deficiências no processo de incubação de empresas, né? E dentro dessas falhas que ele apontou, estava a questão da falta da adequada concessão de incentivos fiscais para o fomento da inovação tecnológica. Por quê? Porque aquelas empresas submetidas ao processo de incubação de empresa, elas estavam tendo dificuldades para autossustentação, ou seja, depois que terminava o processo de incubação, elas não se sustentavam por si sós. Então, o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão que os incentivos fiscais, eles não estavam atingindo a sua finalidade, né? E, nesse caso específico, eu creio que a leitura que a gente deve fazer dessa decisão do Tribunal de Contas é que os incentivos fiscais que são destinados à inovação tecnológica, que são previstos pela Lei 11.196, que é chamada Lei do Bem, eles devem ser aumentados, eles devem ser estendidos. Inclusive, a título de sugestão, a grande queixa que as empresas fazem, a grande reclamação que as empresas fazem com relação ao incentivo na questão da inovação tecnológica é com relação aos professores, aos profissionais. O Brasil, a maioria dos pesquisadores estão nas universidades. Nos países desenvolvidos tecnologicamente, a maioria dos pesquisadores estão nas empresas. Então,
tem que haver essa inversão de valores no Brasil. Os pesquisadores eles têm que estar mais na empresa e não mais na faculdade. E uma das formas para que isso ocorra, a meu juízo, seria a desoneração total da folha de pagamento dos pesquisadores e alargamento daqueles incentivos que já são previstos na lei do bem. Certo. Marco, por gentileza. Horácio, primeiramente, parabéns pela dissertação. O acerto da escolha do tema foi refletido na Emenda Constitucional 85 de 2015, né, que justamente contempla parte dos problemas que foram indicados na dissertação. Então, isso confirma a sua escolha acadêmica em termos de pesquisa. Eu gostaria de saber sua opinião sobre uma questão bem interessante que define as políticas públicas nessa área, que é a escolha entre fazer renúncia fiscal, incentivo com renúncia, que é desonerado, a isenção parcial ou total, ou a desapreciação acelerada, coisas que reduzem o tributo a pagar, em consideração a outra opção, que é fazer a mesma política, mas via subsídio, subvenção, ou seja, repasse de verbas, ou via redução de juros, ou via repasse direto de verbas a essas empresas que fazem essas políticas. Então, o que o mundo faz um mix, né? Cada país escolhe um mix dessas duas políticas, né? Não é 100% de um, nem 100% de outro, mas faz um mix. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão. Do ponto de vista prático, talvez seja mais fácil de controlar o fomento da inovação tecnológica por intermédio da concessão de subvenções, de subsídios. Mas eu tenho para mim que a inovação tecnológica ela tem que ser uma questão não de governo, que muda com a mudança dos nossos governantes, mas sim uma questão de Estado. E todo Estado que queira se desenvolver, se alavancar na questão tecnológica, tem que tratar desse tema como questão do Estado, né? Se a gente pegar e fazer uma comparação do que o Brasil utiliza do seu PIB para inovação tecnológica, a gente vai ver que é um pouco mais do que 1% do seu PIB. Enquanto um país, como, por exemplo, a Coreia do Sul, ela aplica mais de 4% do seu PIB. Ou seja, se a gente for comparar o Brasil e a Coreia do Sul, o Brasil ele tem uma importância econômica mundial muito mais relevante do que a Coreia do Sul. Então, não tem uma justificativa plausível para que o Brasil invista pouco em inovação tecnológica. E quando eu falo que o país utiliza um pouco mais de 1% do PIB em inovação tecnológica, eu não falo que a totalidade desse percentual é pública, né? No Brasil, um pouco mais da metade, na faixa de 75% do que é aplicado em inovação tecnológica vem do Estado e o restante vem da iniciativa privada. É uma outra questão que também tem que haver uma inversão de valores, porque países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, a maioria do investimento vem da iniciativa privada e não do setor público. Caroline? Doutor Horácio, então, continuando a linha de raciocínio da pergunta anterior, qual a sua proposta acadêmica no sentido de melhoria das leis de incentivo, sobretudo a lei do bem, para a questão da desoneração da folha de pagamento das empresas no concernente aos pesquisadores? A proposta que eu faço é a desoneração total da folha de pagamentos e o alargamento dos incentivos que são criados para o imposto de renda e para a contribuição social do lucro líquido. Eu acho que são duas medidas que iriam ajudar muito a inovação tecnológica. Concorda? Na verdade, já existe um incentivo, ele é de 60%, ele aumenta a despesa da empresa em 60% para que diminua a base de cálculo. Então, a sua proposta seria que fosse para 100%. Exatamente, 100%. Inclusive com relação à cobrança de royalties, né? Que são aqueles valores que são recebidos em razão da exploração da tecnologia. Não por um período eterno, né? Mas por 2, 3 anos até que aquilo ali seja angariado pela empresa que investiu tempo, investiu dinheiro também. Possibilitando o reinvestimento nas mesmas nas mesmas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Considerando o que o Horácio falou,
Então, o FMI publicou um report esse ano, um Fiscal Monitor, e a parte 2 desse relatório trata justamente do nível de investimento em inovação. É uma questão que se identifica como necessária, nessa linha mesmo identificada pelo Horácio, no sentido de desenvolvimento, né? E dentro dos países do BRICS, só para constar em termos de número, o Brasil está em segundo lugar, fica atrás só da China, então não estamos tão mal assim, mas se você comparar com os países desenvolvidos, a gente realmente, e a Coreia, que é um ponto meio fora da curva, para os países não desenvolvidos, a gente fica um pouco atrás. Mas dentro do BRICS, nem tanto. Agora, considerando todos os setores possíveis que você pode desenvolver essas tecnologias novas, em termos de inovação, biotecnologia, informática, tecnologia espacial, é uma pergunta até meio complicada de responder, mas eu não vou me furtar de fazê-la. Desses setores todos, quais você acha que merecem ou mereceriam um cuidado especial por conta da repercussão no desenvolvimento, no caso do Brasil? Eu creio que o Brasil ele deveria investir mais em energia, né? Porque tem que ser buscado uma energia alternativa, limpa e renovável, e nenhum país do mundo consegue produzir sem que haja uma fonte de energia. A gente sabe que o petróleo um dia vai acabar. Então, o Brasil, como está se despontando com a nação do futuro, deveria se preocupar com a busca dessa energia alternativa antes que o problema já exista, propriamente dito, né? Tem que sair na frente para buscar essa energia alternativa, limpa e renovável. E também em todos aqueles setores que, de uma maneira direta ou indireta, afetem a infraestrutura do Estado, porque a infraestrutura vai dar suporte também para todos os demais setores econômicos da nação. Então, transporte, telecomunicações, então, questão da energia saúde. E infraestrutura, que são os setores que a inovação devia ser mais centralizada, no meu ponto de vista, porque tudo vai estar girando ali em torno desses setores. São suporte dos outros, né? Exatamente. A base dos outros. Porque não adianta nada desenvolver uma tecnologia de ponta se não vai ter, por exemplo, uma malha viária para fazer distribuição. Se você desenvolve no setor de biotecnologia, aumenta muito a produtividade, não tem como transportar. Então... Exatamente. A mesma coisa com relação ao agronegócio. Se desenvolve uma tecnologia, mas não tem como se distribuir, como se escoar esse produto dentro do território nacional e também para o exterior. E aí gera um problema insolúvel, né? Porque falta de infraestrutura é uma questão inconcebível para aquele país que deseja ser uma referência em inovação tecnológica. A gente espera, então, que o seu estudo seja posto em prática, né, para a gente melhorar esse cenário aqui no Brasil. Obrigado, Horácio, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Agradeço também aos debatedores. Caroline, muito obrigada. Muito obrigada também. Obrigada, Marco. Eu que agradeço. Bom, e você também de casa pode apresentar sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou, só mandar um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.